Olá, minhas queridas, bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Eu sou a Marlene, mãe da Maria Sofia, uma menininha especial. Mas hoje o assunto é nosso, de nós mulheres, nós mães, nós mulheres. Nós que precisamos ter saúde, nós que precisamos ter bem-estar, nós que precisamos estar disposta todos os dias. Chova ou vento e precisamos estar ali, né? Porque eles dependem de nós, gente. Então precisamos ter saúde. E hoje eu vim falar da nossa saúde. Gente, eu vim falar da reposição hormonal na menopausa. Porque muitas mães entram na menopausa logo após ter bebê. Muitas mães optam hoje em dia, mais ainda as mães estão optando por ter bebê depois dos 40 ou aos 30, depois dos 35 até os 40. O que acontece? A mãe tem bebê e logo em seguida entra na menopausa. Gente, eu acredito que muitas mulheres não estão pensando nesse assunto. Gente, mas você ter um bebê e entrar na menopausa em seguida, você já imaginou a carga para essa mãe? Você já imaginou quanta disposição e saúde essa mãe tem que ter para cuidar de um bebezinho ali que acabou de chegar, que tá pequenininho? Ai, gente, é imensurável, não dá nem para imaginar o tamanho da disposição que uma mãe tem que ter. E você imagina então a mãe de uma criança especial. Eu. E muitas de vocês, que eu sei que sim, muitas de vocês que têm filho especial, que precisam ter saúde, disposição, porque nós temos medo de morrer. É. Nós temos medo de morrer. E não é por nós, mas por deixar nossos filhos aqui nesse mundo sozinhos, dependente dos outros, né? Porque eles dependem da gente. Se a gente não tá, vai depender de quem? Dos outros, né? Então, gente, é aí que entra a reposição hormonal. A reposição hormonal é vida. E muitas mulheres não sabem disso. Muitas mulheres não têm conhecimento, gente, de que ela pode acabar com esses sintomas que machuca tanto, que causa tanta dor, tanta insônia, gente, que derruba a gente. Os sintomas da menopausa, elas derrubam a gente. Você fica assim, sem vontade para nada. E tem muitos dos casos, sim, lógico que tem, eu sei, depois eu aprendi, que a menopausa não afeta tanto. Porém, de outro lado, tem outras que afetam muito a saúde. E, gente, pelo amor de Deus, isso não é mais um tabu, não tem que ser um tabu. Precisa ser conhecida, precisa ser discutida, precisa dividir informação, gente, dividir informação. Porque é uma coisa muito importante, é um assunto de saúde. E os médicos não estão preparados para isso, gente. Eles não estão atualizados para falar isso pra gente. Você chega num médico e você fala, doutor, eu quero fazer uma reposição hormonal, porque eu já tô na menopausa. E o médico olha para você e fala assim: o que é? O que é isso? Onde você viu isso? Eu, eu ouvi isso de um médico, ele falou isso. O que é isso? Onde você escutou isso? Eu fiquei assim, sabe? Eu não sabia se eu dava uma direta nele, sabe? Mas ele era mais velho do que eu ainda, apesar de eu já estar velho. Ele é mais velho do que eu, então eu procurei ficar na minha, sabe? Eu só pedi pra ele aquilo que eu queria. E ele só perguntou pra mim o seguinte: você tem casos de câncer na família? Que é o protocolo, gente. Se tiver caso de câncer, não pode fazer reposição. Mas são poucos os casos, são poucos, né? O protocolo, eu acho que é caso de câncer, também de trombose, né? Que não pode. Até você que já tirou o útero pode fazer a reposição hormonal. Tem uma reposição hormonal própria para você que retirou, que fez a retirada do útero. Então você também já pode fazer. Então, gente, o assunto agora, hoje, é a menopausa. Porque as mulheres estão entrando na menopausa mais cedo, gente. Porque elas optam ter filhos mais tarde. E aí elas têm os filhos e logo entram na menopausa. E ainda a criança tá pequena, gente. Olha só, você vê a carga para essa mãe? Ela vai ter que ter disposição para cuidar de um bebê,
que logo ali, ó, aos 40 anos, imagina 41, por aí, 42, até os 45 já anda na menopausa. E aí o bebê ainda tá pequeno, né? Tá com seus 4, 5 anos a criança. Que hoje a minha tá com 7 anos, a minha hoje. Mas quando eu tive ela, eu tinha 38 anos. Logo em seguida eu entrei na menopausa, ela tava com 3 aninhos. Você imagina o que eu passei? Não, você nem quer imaginar, sabe? Nem quer imaginar o que eu passei. E sem saber de nada, porque eu não tinha informação nenhuma do que era menopausa. Não tinha, gente. E nem na internet, na época, não tinha tanta informação assim. O que aconteceu é que eu passei um ano inteiro sofrendo, achando que eu estava doente, que eu estava com depressão, que eu entrei em depressão logo em seguida, porque eu não sabia lidar com aqueles sintomas, eu não sabia o que era, eu achava que eu estava com alguma doença grave. E foi uma decadência, gente. Eu só desci ladeira abaixo. E aí na época ainda juntou tudo a minha cirurgia que eu fiz de estrabismo, né? Que eu tenho uma cirurgia de estrabismo nesse olho aqui. Então, na época, juntou tudo, né? E aí, um ano depois, olha, gente, certinho, os sintomas do pré-menopausa dura um ano. Um ano certinho, dia 20 de abril, eu fiz a minha cirurgia de estrabismo, dia 20 de abril de 2023. E desde de 2022, eu estava sentindo os sintomas da pré-menopausa. Quando fez um ano certinho, os sintomas foram cessando, sabe? Foram passando, até que desapareceram, sabe? E aí, logo em seguida, eu descobri a reposição hormonal. E aí, eu fui atrás de pedir para o médico, fiz os exames todos do hormônio, tava meus hormônios lá embaixo, estavam bem baixinho a taxa de hormônio. Aí, ele me passou a reposição hormonal. Que aí então foi só melhorando, porque aí essa reposição eu usei um ano, que fez muito bem pra mim, porque eu passei a dormir bem, aqueles calorão, sabe, os fogachos que a gente tem, né, que ninguém gosta, aqueles fogachos, misericórdia, aquele é o pior. Eles foram melhorando, foram cessando, e aí durante um ano, essa reposição, ela começou a me dar hipersensibilidade nas mamas, comecei a ficar com dor nas mamas, aí eu tive que voltar nele para que ele me prescrevesse outra medicação, que é a medicação que eu tô fazendo hoje, né? A reposição que eu vou mostrar para vocês aqui. É bioidêntico. Quando você for no ginecologista, você pede a ele: eu quero fazer reposição com bioidêntico. Eu espero que ele não olhe para você e não fale: o que é bioidêntico? Não, mas você já vai saber, você vai estar preparada já, tá? Para explicar para ele o que é. Porque tem os médicos aí que, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Então, gente, o bioidêntico é um hormônio parecido com o nosso, né, que a gente produz, o mais parecido. Ele é fármaco mesmo assim, mas ele é bioidêntico. É de laboratório, mas ele é bioidêntico. Eu tô fazendo a reposição com o Trojestan. Eu fui pesquisar primeiro, aprendi muito com a nossa querida Mara, aí do canal Bem-Estar, que o canal dela chama, na verdade, Menopausa, Saúde e Bem-Estar. Procura por ela e chama Mara. E ela faz muitos experimentos, que ela aprendeu muito também fazendo experimentos por conta própria, porque ela sofria bastante. E aí ela começou a fazer experimento por conta própria, e aí pra ela deu certo, e ela começou a passar pra gente também essas informações no canal dela, e ajuda bastante. Vai ajudar você também, viu, mulher? Somos mulheres, gente. Somos seres hormonais. E sem hormônio não somos nada. Sem hormônios a gente desce a ladeira abaixo. A gente mergulha para baixo, gente. Então, a minha reposição hoje está sendo essa daqui, que eu pedi. Eu pedi para ele o estrogel. Tá escrito aqui, ó. Deixa eu ver se dá para vocês verem. O estrogel. Estradiol M hidratado. É um pump que você, apertando ele dispara 75 miligramas de estradiol. Toda vez que você vai, ele sai 75 miligramas ali. E aí você usa ele via transdérmico. Passa nas juntas. E o outro, que você tem que usar os dois juntos, não pode usar só o estradiol, tá? O outro é o Trojestan.
O Ultragestan também é bioidêntico. Também é bioidêntico. 30 cápsulas. O uso você pode fazer o uso via oral ou via vaginal. Ultragestan bioidêntico, tá escrito ali natural. Não sei se você consegue visualizar direitinho, mas eu vou ler para vocês, tá? É o progesterona natural micronizado, bioidêntico. 30 cápsulas. Dá pro mês inteirinho, gente. Não é barato, mas a sua saúde compensa, gente. Porque eu falo assim, eu prefiro ficar sem roupa, sem carne em casa. Eu prefiro ficar sem fazer unha, sem pintar o cabelo, mas eu não fico sem meus hormônios. Porque ninguém vive sem dormir, né, gente? Ninguém vive. E é isso, gente. Eu espero ter ajudado vocês, mulherada, viu? Eu espero mesmo ter ajudado vocês. Que Deus abençoe a gente, que Deus abençoe todas nós. E vamos nos informar, né? Porque o que seria de nós sem uma as outras? É isso. Um beijo. Até o próximo vídeo, gente. Deixa joinha aí no canal se você gostou do vídeo, se te ajudou. Assiste até o final, gente, porque tem muita gente, muita mulher aí com seus 49 anos que ainda não faz reposição, que ainda não sabe o quanto é bom, o quanto vai ajudar você a se levantar de vez. As dores nas juntas, no corpo, eles vão desaparecer com isso aqui, ó, um milagrezinho, viu? O estrogel, estradiol. Beijo, até o próximo vídeo.